Microserviços são overkill, overengineering, né? Como diria lá o Confúcio, um canhão para matar um mosquito. Será? O que a gente aprendeu depois do hype dos microserviços inundarem a indústria de desenvolvimento de software? Vamos discutir um pouquinho? Fala, Dev! Seja muito bem-vindo ao nosso canal depois de uma pausa forçada aí, né, para as festas de fim de ano, para recuperar as energias, né, recarregar as baterias, como todo mundo fala. Estamos de volta aí para um 2025 com muito conteúdo relacionado à arquitetura e desenvolvimento de software, muita discussão interessante, né, para que rumo, né, a nossa carreira está tomando, com o que a gente tem que se preocupar. Vamos aí nesse começo de ano já começar a acelerar as turbinas para a gente ter bons conteúdos, boas discussões, né? E já indo direto ao ponto, né? Que é o nosso assunto de hoje, microserviços, né? Há quantos anos a gente escuta falar, especialmente quem está começando, né, a desenvolver software, já, microserviço, você usa microserviço, qual que é o padrão, como é que você faz? É algo que pode confundir bastante, mas por que microserviços, né? Primeiro de tudo, de onde surgiu essa coisa, né, de você ter aplicações menores? Bom, essa é uma trend relativamente recente, né? A gente está falando aí em termos de desenvolvimento de software que já tem aí, né, décadas e décadas, né? As aplicações sempre foram, né, originalmente monolíticas, né? Que inclusive esse termo ele acabou pegando uma conotação negativa, né? Nossa, você usa aplicação monolítica como se fosse sempre algo ruim. E na minha opinião não é, tá? E na opinião de muita gente relevante aí da área, é uma abordagem diferente que pode ser usada a depender aí do seu contexto, é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Mas os microserviços, pessoal, não são nada mais do que a utilização da boa e velha estratégia de dividir para conquistar, né? Conforme o tempo foi passando, as tecnologias foram evoluindo, é natural que as aplicações, né, os sistemas das grandes corporações, né, ou de corporações que mexem ali em áreas de negócio muito complexas, né, não necessariamente a empresa é grande, mas tem assim softwares de alta complexidade, né? E esses softwares, esses sistemas, né, eles começam a ficar cada vez maiores, né? O code base, a base de código vai ficando cada vez maior. E com isso, né, as dificuldades inerentes começam a surgir, né? Você começa a ter muitas pessoas mexendo na mesma base de código, desenvolvendo coisas distintas, né? Então você começa a ter algumas questões relacionadas, né, que podem atrapalhar o desenvolvimento, a velocidade com que algo é desenvolvido, né? Quem nunca mexeu naquele legado enorme, né, que todo mundo tem medo ali de fazer uma alteração e subir para a produção, porque a gente nunca sabe, né, se a gente mexer aqui aonde vai quebrar, né? Já que a aplicação é tão grande, muitas vezes é até quase inviável testá-la todos os cenários, né? Você imagina aí, como eu costumo dizer, um caso clássico de e-commerce, né, que tem lá cadastro de cliente, gerenciamento de seção, carrinho, compra, toda a parte de pós-venda, né? Catálogo de produto, busca. São muitos serviços ali agregados em uma coisa só. Então você tem um e-commerce, né, grande, como uma aplicação monolítica, você pode pensar rapidamente nessas questões. Imagina, você quer alterar toda a sua tela de checkout, né? E aí você está mexendo na mesma base de código que tem tudo, né? O catálogo, enfim, tudo que eu falei agora há pouco. E se a aplicação não for muito bem, né, projetada, desenhada, o risco de você mexer aqui e quebrar ali, né, que é o pesadelo aí de qualquer desenvolvedor, é muito grande. Enfim, né, por essas e outras questões que essa abordagem, né, porque microserviços essa é uma abordagem arquitetural, né, de design de software, começou a ganhar força. Então você divide a sua aplicação em partes menores. Mas como que eu divido? Depende, né? Você pode dividir por área de negócio, você pode dividir por tamanho funcional. Isso aí vai depender da sua análise do teu sistema, do teu contexto, né? Lembra lá dos Bounded Contexts lá do DDD, que também podem ser uma boa métrica para você quebrar a sua aplicação aí em microserviços, né? Fato é que você tem algumas vantagens inerentes quando você pensa na sua aplicação quebrada em partes menores, né? Pensando aqui rapidamente, né? Primeiro, você vai ter aplicações mais coesas. Lembra lá daqueles dois conceitos primordiais e muito básicos de desenvolvimento de software, né? Coesão e acoplamento, né? Um bom software ele tem alta coesão e baixo acoplamento. O que é isso, né? Lembrar rapidamente.
A gente diz que um sistema, um módulo, uma função, né, do mais alto nível até o mais baixo, é coeso quando ela tem poucas responsabilidades e ela só é responsável por aquilo ali que você definiu. Né? Se você tem uma rotina que é responsável, na mesma rotina, ela cadastra o cliente, registra a venda, né, prepara a entrega, faz a notificação, né? Você vai ter uma rotina, uma função que tem muitas responsabilidades. Né? Isso geralmente não é bom, né? Em termos de manutenção, de boas práticas de código. Então você quebra isso, olha aí, o dividir para conquistar presente em vários níveis, né? Você quebra isso em funções menores, né? Uma função para cadastrar o cliente, uma outra função para registrar a venda e assim sucessivamente. Então, naturalmente, né, essa abordagem de microserviços te dá essa alta coesão, porque, por definição, o microserviço ele é coeso, ele tem uma responsabilidade bem definida, né? Um conjunto de tarefas que ele vai ele vai desempenhar, né, que estão dentro ali normalmente de um contexto de negócio, né? Você pode pensar na tua parte de gerenciamento de venda, né? Você vai ter talvez alguns microserviços ali responsáveis por algumas tarefas específicas, mas em geral os microserviços te dão naturalmente, se o projeto for bem feito, né, essa coesão, né? Você não tem ali muitas responsabilidades em um mesmo ponto. E também dá baixo acoplamento, né? Porque o que é o autoacoplamento num sistema? Né? Quando você tem partes do teu software muito dependentes entre si. Se você mexe aqui, você quebra ali. Né? Se você altera essa parte específica do teu sistema, necessariamente você pode quebrar várias outras que estão altamente acopladas ali. Existem N abordagens a nível de código, design pattern, né? Para você baixar o acoplamento. Mas os microserviços provêm isso também, né? Já que você tem serviços separados, né, cada um ali, né, com a sua, a gente vai falar já de equipe, etc, com a sua responsabilidade, com uma comunicação que normalmente é via HTTP, API, mas pode ser por RPC, né, pode variar, mas pensando aí no caso básico, é uma comunicação via HTTP, em tese você tem uma interface bem definida em cada microserviço e se você alterar um microserviço internamente, fazer ali uma refatoração, né, você diminui muito a probabilidade de você quebrar alguém, né, de você quebrar um cliente. Né? Pode ser que aconteça, né? Tem situações que não tem como fugir disso, mas em geral você mantém ali a tua assinatura, né, a maneira como se consome o serviço ela não é alterada, na maioria dos casos, em alguns sim, mas na maioria não. Então você mantém assim, o baixo acoplamento. Então, alta coesão, baixo acoplamento, né? São vantagens aí de você utilizar microserviços que vêm naturalmente desse tipo de projeto, né? Outra coisa, né? Você pode, com essa abordagem de divisão, né, por área de negócio, tarefas específicas, você consegue fazer alterações pontuais sem precisar ter que, de repente, todas as vezes, né? Claro que o ideal seria você sempre testar, mas você não precisa, a depender da alteração, retestar o sistema inteiro, né? Se for uma coisa ali mais contida dentro do serviço, você consegue só testar ali, fazer um programa de teste unitário e um pouco além, né? Daquele conjunto de funcionalidades e subir para a produção sem alterar nada do teu ecossistema de outros microserviços, né? A própria estrutura organizacional, né, das empresas que tem em seu setor de TI, né, estruturados sistemas e aplicações em microserviços se alterou muito, né? O conceito de squad, né, de equipes focadas, dedicadas ali nos microserviços, mas que tem um grau de integração entre si, né? Porque né, no final das contas são microserviços que cooperam entre si para a mesma solução, né? Até esse tipo de organização ele foi afetado com isso. Eu diria que hoje as equipes são mais escaláveis, né? Você consegue escalar mais as suas equipes porque você tem, né, os squads, né, as equipes responsáveis pelos microserviços de maneira bem dividida. E aí você consegue visualizar a sua aplicação em partes menores, né? E aí você consegue também escalá-la, né? Você imagina sei lá, algum evento, você imagina, sei lá, o Prime Day da Amazon, né? Com certeza a aplicação da Amazon é dividida, né, em microserviços, em módulos menores, né? Talvez ali você pegue partes específicas da sua aplicação do e-commerce deles e turbine ali a infraestrutura, dê mais recursos, né?
coloque ali mais containers à disposição, uma escalabilidade automática, né? Possivelmente eles devem ter isso em todos os setores do aplicativo, mas certamente eles coletam métricas e sabem ali o que precisa escalar, né? Você não precisa escalar tudo, como no caso monolítico, que também é possível de escalar, tá? Você pode escalar uma aplicação monolítica, como muita gente faz, né? Só que ali é binário, né? 0 ou 1. Ou você escala tudo ou você não escala nada. Então você tem essa granularidade, tanto a nível de pessoas, equipes, quanto a nível de sistema mesmo, né? Você consegue escalar ali parte da tua aplicação individualmente. Um outro ponto é algo também que é muito presente, né, em praticamente qualquer projeto, qualquer sistema, são as dívidas técnicas, né? Quem não tem dívida técnica que atire a primeira pedra. Todo mundo tem lá seu to-do no código, né? Aquela listinha de coisas lá que para priorizar no backlog é um sufoco, né? Tem gente que faz sprint de dívida técnica, né? Enfim, tem várias abordagens aí do ágil para não só do ágil, de gerenciamento de projeto no geral, para endereçar isso. Mas imagina resolver dívida técnica de um aplicativo gigante, né? Em que você tem medo, porque na real é o que muito desenvolvedor sente. Poxa, mas para resolver essa dívida técnica eu vou ter que alterar tanta coisa, é tanto acoplamento, né? É tanto código ligado que se eu mexer nesse parâmetro eu vou quebrar sei lá onde do meu código, né? Porque às vezes a base já cresceu tanto que é difícil até gerenciar. Então, assim, você ter, né, assim, em suma, né, você ter as coisas divididas em partes menores, né, isso é um conceito que se aplica em várias áreas da sua vida, né, fica mais fácil gerenciar. Você consegue ter mais noção dos impactos de você mexer aqui, o que vai alterar, né, se os seus serviços, né, seguem as boas práticas aí de interfaces bem definidas, né, sem grandes acoplamentos, então você consegue fazer refatorações e alterações ali debaixo do capô, né, under the hood lá dos teus serviços. Sem quebrar ou alterar aí, consumidores, clientes dos seus serviços, né? A sua vida vai ser mais fácil nesse sentido de manutenibilidade de software, beleza? Mas assim, né, tem também a parte ruim, né, os contras, como tudo aí na engenharia de software, né? Eu diria que a primeira delas de respeito à latência, tempo de resposta, né? Se a sua aplicação ela tem requisitos fortes de tempo de resposta baixo, talvez microserviços não sejam a abordagem ideal para você, né? Quando você começa a pensar, especialmente quando, né, a sua aplicação cresce, ela começa a ter vários microserviços, e aí você começa a ter transações de negócio, né, que trafegam entre vários dos serviços, obviamente o seu tempo de resposta vai ser penalizado, né? Ainda mais se você tiver tráfego de rede envolvido nessas requisições, mas só o fato de você ficar criando requisições, né, a cada microserviço que você chama, isso vai, né, somar, são pequenos ali microsegundos, mas que vão se somando e ao final podem impactar sim, tá? Você tem que levar isso aí em consideração. O processo de debug e teste pode ser mais complexo, né? Imagina que você vai testar uma transação de negócio, você vai alterar isso, passa por vários microserviços, né? Se você não tiver ali uma rastreabilidade, né, um sistema de log, né, um log bem feito, uma coisa que registre erros, registre ali passagem de parâmetro, invocação de serviço, né? Se você não tiver isso muito bem gerenciado, você pode ter problemas, né? Vai ser muito mais complicado de você testar, porque o código dos serviços estão em projetos diferentes, na sua IDE, então você tem que botar todos os serviços para rodar num ambiente ali local, enquanto que numa aplicação monolítica é uma coisa só, né? Você buildou, tudo bem que o build vai demorar um pouco, mas você buildou, subiu tudo, você vai encontrar as referências de código, o seu debug vai fluir numa boa, né? Então tem essa questão também, né? O processo de desenvolvimento e teste ele fica mais complicado. Uma outra coisa que é muito comum na nossa vida de desenvolvedor, né? Assim, quando a gente separa as coisas, temos as vantagens inerentes disso, né? Fica mais fácil gerenciar, né? Toda a questão de escalabilidade, etc. Você consegue, né, gerenciar melhor coisas menores, coisas pequenas. Mas aí você começa a ter requisitos do tipo agregação de dados, né? Você começa a ter relatórios, né? Você começa a ter regras de negócio que se utilizam de dados de microserviços diferentes para tomar decisões, né? Como que você faz, né, sem impactar tanta performance? E isso também é uma coisa a ser considerada, né?
Você pode dizer, a gente para fazer relatório, BI, você pode ter lá uma exportação de dados diária, sei lá, 2, 3 vezes por dia, para um data warehouse, aí você faz seus relatórios lá. Sim, pode ser, existem caminhos, existem soluções para quase tudo, né, nessa vida. Só que isso é um custo também. Então, custo de desenvolvimento, custo de manutenção, é um ativo de software a mais no seu parque. Sabe? É algo que você vai ter que se preocupar com o ciclo de vida. Vale a pena? Faz sentido? Né? Tudo isso tem que estar em mente, pessoal. Né? Quando você escolhe uma abordagem de microserviços, que é uma abordagem, eu diria, né, como eu vou falar mais no final, para projetos grandes, projetos complexos, né, em que esse custo a mais compensa pela manutenibilidade. Eu diria que a grande equação é essa. O custo de você ter microserviços, ele compensa, né, essa questão de você ter um software mais manutenível, falando até bonito aqui. Se no teu caso compensar, vai fundo, né? Se você tem recurso, se você tem equipe, se você tem expertise, né? De repente vale. Agora, se o seu projeto é pequeno, né? Se você está fazendo uma análise de viabilidade, enfim, talvez não seja a melhor opção. Vamos falar mais disso aí perto do final. Mas então, os microserviços são então um overkill? São over-engineering, né? São aí canhão para matar um mosquito? Depende do contexto. Como eu dizia há pouco, né, o que eu recomendaria seria que você só iniciasse um projeto com microserviços. Primeiro, se você e a sua equipe já conhecerem bastante do negócio, se vocês já tiverem experiência nisso, né, forem uma equipe experimentada, pelo menos o líder técnico ser alguém experimentado nesse tipo de implantação, porque ele já consegue antecipar determinadas situações, ele já viveu bastante coisa, ele já está aí com uma quilometragem alta, né, nesse sentido. Então ele pode tomar melhores decisões, né, do que você em um cenário de pouco recurso, né, equipe pequena, de repente um orçamento mais apertado, em um cenário onde você não conhece ainda direito o negócio ou o produto, né, que é muito comum, especialmente quando está desenvolvendo um produto novo, né, você pode entrar em algumas situações problemáticas, né? Então, né, já dizia aí o Linus Torvalds, né, que é, né, uma referência, o criador do Linux. Se você não conhece o Linus, corra atrás de conhecer, né? É uma obrigação saber quem é o Linus Torvalds aqui na nossa área. Não busca, como ele fala, não busca a perfeição logo de cara, faça o negócio funcionar, né? Começa a desenvolver um sistema que você não conhece bem, ou em um cenário de poucos recursos, de repente fazendo sim uma aplicação monolítica, né? E aí você pode ter um pulo do gato, né? um pro tip, né? Seria você já fazer o teu design de código com alta coesão e baixo acoplamento dentro do que for possível, né? Que seria você já preparar a tua aplicação para amanhã, caso se justifique você quebrar em microserviços, né? Como ela já vai ter uma aplicação monolítica modular, né, bem desenhada, com ali módulos, né, com funções, né, com seu código bem dividido enfim, pelo critério que você usar para dividir, área de negócio, whatever, tá? Você já vai poder fazer isso lá na frente com uma dor menor, né? Sem dor é impossível, mas com uma dor menor, né? O próprio Martin Fowler, outra referência da nossa área, fala para a gente só usar microserviços se a aplicação for grande e complexa o suficiente para isso. Defina grande, né? Aí é você e a sua equipe que tem que avaliar, né? Esse sistema que a gente considera grande, né? Ele tem requisitos de infraestrutura pesados, né? Ele tem uma base de código muito grande, a gente tem problemas para manter, né? Para evoluir isso aqui enquanto uma base de código única. Se a resposta for sim, de repente compensa. Caso contrário, talvez seja melhor você começar devagar, começar pequeno e então ir aumentando e evoluindo conforme você conhece melhor o seu negócio, conhece melhor o seu produto, né? A sua equipe ganha experiência nesse tipo de coisa e aí de repente o teu cenário começa a ficar em que o custo de você ter microserviços compense, né, toda aí esses pontos negativos que eu Então é isso, gente. Esse vídeo, óbvio, ele não visa esgotar o assunto, né? É difícil você esgotar um assunto em um vídeo de 20 minutos, né? A literatura sobre o assunto é farta, a gente tem aí muitos casos, né? Muitos blogs, muita coisa, muito conteúdo a respeito disso, né? Esse vídeo é uma reflexão, uma contribuição a respeito. E a resposta final que eu daria à pergunta se os microserviços são overkill depende, né? Que é a resposta padrão para quase todo problema, né? Ou questão dentro da engenharia de software e em muitas áreas da nossa vida,
né? Então depende do seu contexto, depende da sua equipe, da experiência, dos recursos, do orçamento, do teu negócio, quanto você conhece, né? Mas sim, microserviços são uma abordagem de desenvolvimento, uma abordagem arquitetural que chegou para ficar, né? Tem muitas vantagens, né? Quando bem aplicada, né, em cenários de alta complexidade ou de grande volume, aplicações muito grandes, né, é muito benéfico, né? Você diminui muito o estresse, o risco dos teus projetos, né? Do teu ciclo de vida ali do teu produto, porque, enfim, no fim das contas, coisas menores são mais fáceis de gerenciar, não é isso? Então, gente, o que você acha? Você concorda, você discorda, você quer adicionar alguma coisa? Comenta aqui embaixo, adiciona aqui o seu pensamento, a sua opinião, que a gente discute e evolui junto, né? Convido você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho aí para receber as notificações, né? Sinalizar para o algoritmo, o tão falado algoritmo, né, de que você curtiu o conteúdo, se puder deixar o like aí no vídeo, porque isso alimenta o algoritmo, né, de que o conteúdo é relevante, o conteúdo é bom. E é um círculo virtuoso em que, né, isso retorna para mim e a gente continua fazendo conteúdo para agregar aqui na nossa carreira, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!